Sejam bem-vindos a mais um Fórum de Portas, hoje com a cara bem conhecida da sociedade, Eunice Cristina Maia Moraes de Carvalho. É isso mesmo, estudou Direito, já foi professora do ensino básico, atualmente empresária, taróloga, apresentadora de televisão e também relações públicas. Temos connosco Maia. Olá Maia, bem-vinda à Biblioteca Municipal Raul Brandão e também ao nosso programa semanal Fora de Portas. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada pelo convite que aceitei com alguma admiração, mas com muito gosto, não é? Porque não sendo eu, de facto, uma pessoa mais conhecida pela vertente cultural, mais pela vertente de entretenimento, não é? Se bem que o tarot tenha uma vertente cultural até ancestral, fiquei um pouquinho admirada com o convite, mas não podia dizer que não, porque as coisas inesperadas até muitas vezes são aquelas que mais nos agradam. Por isso, Exatamente. Muito obrigada, Ricardo. Claro, é uma experiência nova para si, também para nós. De facto, a biblioteca tem esta rúbrica que nós chamamos um pouco fora da caixa, com conversas com pessoas que, enfim, não têm propriamente a ver com os livros e com a cultura, mas que não deixa de ser também uma coisa bem interessante para nós e espero que também para aqueles que nós temos falado já há mais de um ano a esta parte, desde o início da pandemia, e tem sido realmente uma experiência bem agradável. Por isso continua, não é? Por isso continua. E espero que vá continuar, como é óbvio. De qualquer das formas, Maia, como é que de Eunice Cristina Maia de Carvalho fica apenas Maia e com um Y? É verdade, como é que fica? Quando eu em 1990 iniciei a minha atividade como taróloga, não era propriamente o meu sonho, nem nada fazia prever que a Eunice viesse a ser taróloga. Quando eu sou convidada por Vicente Jorge Silva, diretor do Jornal O Público, malogrado Vicente Jorge Silva, que sai do Expresso, do Jornal Expresso, para criar o projeto público, Jornal Público, do qual ele depois deixou de ser diretor. Mas, na altura, quando Vicente Jorge Silva me convida para assinar a astrologia na revista Pública, ao domingo, era preciso ter um nome, não é? E então eu pensei, Eunice não é bom nome para astróloga, Moraes de Carvalho eu não podia usar, porque é o meu nome de família, que exerce noutras atividades, e portanto o meu irmão à altura não respeitava muito o meu trabalho e não me via como a taróloga, achava que era uma brincadeira até de mau gosto, e portanto eu não podia usar o nome de família, e portanto achei que o Maia, que estava ali no meio, era o mais indicado, era sonante, taróloga Maia. E assino a minha primeira coluna no Jornal Público em 1990, em março de 1990, portanto na fundação do Jornal Público, como Maia com I. Chamava-se à altura Astros na Mesa. Assino Maia com I e o cartunista António Maia, inscrito na Sociedade Portuguesa de Autores e que assinava Maia, reclama, muito justamente, então aparece agora aqui uma cartomante a usar um nome que é um nome já até prestigiado. E então do Jornal Público pediram-me ao Maia, ao Eunice, vê lá se arranjas outro nome. Eu disse, é muito simples, eu troco o I por Y. Sabendo, claro, que já devia ter tido essa agilidade mental, porque Maia que é um nome esotérico, Maia com Y. Portanto, não tive essa agilidade mental na altura. Portanto, daí ficar Maia, mais tarde com a evolução inesperada da minha carreira. Graficamente também soa bem, não é? Diga? Graficamente, com o Y também... Também, pois, mas não foi assim que eu comecei com Maia com I. Depois, com a evolução da minha carreira e de começar a ter alguma notoriedade, surgem as cartas da Maia. O próprio Jornal O Público transforma a página de Astros na Mesa para Cartas da Maia, e depois é esse nome que eu, pedindo autorização ao Jornal O Público, registro como sendo a minha marca, Cartas da Maia.
A Maia tinha um sonho que era ser bailarina clássica. Acabou por desistir desse sonho. Porquê? Porque, como já percebeu, com certeza, eu tenho uma pessoa muito importante e muito influente na minha vida, que é o meu irmão. E, de facto, o meu irmão, que é mais velho, e que é uma pessoa de quem eu adoro e respeito. O meu irmão, na altura, não sei porquê, nunca lhe perguntei, dizia que uma menina que fizesse balé ficava com as pernas feias, ficava com umas pernas muito musculadas, deve ter algum trauma com alguma namorada, não sei. Sei que eu comecei por fazer balé no colégio onde estudei, no Colégio Ramalhão, das Irmãs Dominicanas, em Sintra, com a professora, aliás, prestigiadíssima Vera Varela Cid, que também já partiu, e aos 9 anos eu não só dançava balé, como dançava já em pontas, o que era muito invulgar para essa altura. Portanto, eu tinha um talento inato para o balé. Mas o meu irmão convenceu-me a sair, eu depois também mudei de colégio, dediquei-me ao piano, sem qualquer êxito. O meu ouvidinho para o piano, zero. Portanto, francês ainda falo, mas tocar piano, nada a fazer. Nada. E, portanto, nunca mais voltei ao balé, sendo que considero que tenho ainda hoje, com 60 anos, uma estrutura física de grande flexibilidade, derivada a essa minha educação no balé. Portanto, o balé ter-me-á sido com certeza muito útil. Claro. É empresária, taróloga, relações públicas, já o disse no início da minha intervenção, também apresentadora de televisão. Sente-se profissionalmente preenchida ou ainda há espaço para experimentar outras coisas na sua vida? Há espaço. Porquê? Atualmente, relações públicas está completamente adormecido, porque não há eventos. Estamos parados, não é? E a minha área, sendo sobretudo eventos e noite, está completamente parado e não sei se voltarei a fazer grande coisa. Talvez um evento pontual por ano, ou festas para os amigos, por graças. Portanto, essa parte das relações públicas, a mais eventos, está parada. Relativamente à parte, as cartas da Maia são uma marca e a Maia Taróloga é uma empresa. Portanto, presta serviços, é uma atividade legal, portanto não há nada de ilegal no tarô e, portanto, essa parte continua e é até, eu costumo dizer, o meu core business. Relativamente à apresentação, enquanto a CMTV naturalmente considerar que eu estou apta para fazer os programas cujos conteúdos lhes são relevantes, eu vou continuar também. Felizmente, não pesa na cabeça dos meus diretores o fator idade que muitas vezes nos chuta para canto. Portanto, graças a Deus, vou manter-me. O que é que eu gostava de fazer que eu ainda não fiz? Eu já fiz um bocadinho de tudo, porque eu gosto de experimentar as coisas, gosto de falar com alguém. É uma mulher multifacetada, não é? Quer dizer, não sei se faço bem, mas pelo menos tento. Olha, já fiz teatro. Fiz teatro de revista com participação especial no Parque Mayer. Já fiz circo com o Vítor Hugo Cardinali para conseguir perceber como é que é o circo, como é que é trabalhar nessa comunidade. Portanto, já fiz coreografia, já fiz uma série de atividades, não com o intuito de as continuar, mas fiz rádio na faculdade, portanto, mas com o intuito de aprender, pelo método realmente indutivo. Agora, falta-me fazer cinema, é a única coisa que me falta fazer. Portanto, o espaço que há é para fazer um dia uma passagem pelo cinema, para perceber a diferença entre teatro, cinema, televisão, rádio, para conseguir perceber porque é que todas estas atividades são diferentes. Claro. Com tanto dinamismo profissional, Maia, ocupando-lhe, presumo, muitas horas do seu dia, como é o outro lado da Maia, o lado mais pessoal? A Eunice. Da Eunice, ora aí está, exatamente, a Maia é a taróloga. O lado da Eunice. Bom, eu acho que a Maia e a Eunice têm em comum, a Maia é mais nova, tem 30 anos de diferença, mas somos, o que eu presumo, e as pessoas que me conhecem sabem, sou extremamente autêntica no sentido de que tento ser transparente, coerente, não deixar nada por dizer, às vezes com algum cuidado para também não magoar as pessoas, porque a rudeza às vezes toca a falta de educação e, portanto, tento de alguma forma controlar esse meu lado mais radical. Mas
gosto de estar em casa, eu vivo numa zona muito bonita, não sei se conhece a zona da Arrábida, portanto, Conheço Setúbal, perfeitamente. Arrábida, Azeitão, portanto, eu vivo numa zona muito bonita, portanto, faço caminhadas com os meus cães, que são todos adotados, recebo os meus amigos em casa, leio, leio, Já ouço vamos falar música, também disso. tive as minhas séries também, como toda a gente, mas sobretudo tenho muito em pós-atividade que continuar a minha atividade lendo, porque eu preciso Claro. preparar as minhas entrevistas tal como o Ricardo também fez, não é? Portanto, Exatamente. temos que preparar e eu hoje mesmo, agora quando acabar aqui a nossa conversa, vou pegar, já ontem estive a preparar o programa de hoje à tarde, mas como já houve alterações de manhã no alinhamento do programa, Claro. porque isso também acontece, a televisão Pois. me quer estanque, daqui a pouco vou voltar a pegar nas minhas leituras para o programa de hoje. E fruto dessas pesquisas, descobri que somos os 2 de dezembro. Mas é de que dia? 18. É Sagitário como eu, porque eu sou de 21. Exatamente. É o melhor signo. Quanto a isso, não há dúvida. Claro. Ainda se recorda da altura que dava aulas no ensino primário? Como é que uma professora, de repente, abraça uma atividade completamente diferente? Eu nunca quis ser professora, não é? Portanto, para além de ser bailarina, como já falámos, o meu segundo sonho era ser engenheira agrónoma, veja bem. Tem tudo a ver. Portanto, era. Também não tem nada a ver. Mas sonhava realmente, enfim, esta vida de campo que tenho hoje, embora isto seja um campo um bocadinho. É um campo de golfe, é um bocadinho diferente. Claro. Mas sonhava de facto poder exercer alguma atividade na engenharia, na engenharia, na agronomia. Depois, com o 25 de Abril, dá-se o ano propedêutico, o ano propedêutico tinha aulas pela televisão, eu não me apetecia estar em casa a olhar para a televisão para ter aulas, então resolvi fazer um curso intermédio, que depois me daria acesso ao ensino superior. Uma amiga minha queria muito ser professora do primeiro ciclo e disse, anda lá fazer as provas comigo. Havia números clausos, só entravam 100. Eu entrei, a minha amiga não entrou. Portanto, eu acabo por fazer o magistério primário, que tinha 3 anos na altura, e vou depois exercer o ensino primário, onde estou 20 anos, passando por várias fases, como a criação das zonas de intervenção prioritária, como tendo feito depois no SES estudos em delinquência e medicinalidade, estive também no serviço tutelado de menores, portanto não tive uma carreira completamente normal, se quiser, nesta área do ensino. Eu tenho que pôr aqui o meu telefone à carga. E não é o meu, é o seu, acho eu. Mas depois, quando achei que o ensino primário estava a ficar um bocadinho esgotado, fui para Direito. Claro. Mas acho que fui sempre uma professora de comunicação. Acho que o que me distinguia das minhas colegas seria a comunicação. E, portanto, quando depois abracei o tarot, e dada esta minha capacidade de comunicação, comecei a ser seduzida pela televisão. Ao ler as cartas, certamente que já aconteceu a perceber-se de determinados problemas, coisas menos boas nas pessoas. Como é que lida com essas situações? Ter que passar, por exemplo, uma má notícia? A vida, as pessoas percebem com certeza que a vida é feita de bons e maus momentos. E, portanto, quando se pede uma leitura de cartas, é uma leitura de vida. Portanto, embora eu perceba também que muitas pessoas vêm à procura de sonhos e de soluções milagrosas, de facto o que eu faço é uma leitura de cartas com tudo aquilo que as cartas dizem, de bom e de mau. Claro que penso ter o cuidado de comunicar as coisas de uma forma adequada, e isso também me valeu muita experiência de Direito. Em Direito nós adquirimos muitas técnicas interpretativas e muita argumentação que me ajuda nas consultas. Agora, há notícias que eu não dou, há 2 coisas que eu não faço, 3 coisas que eu não faço no tarot. Uma
é uma mania minha, chamemos-lhe respeito, não faço consultas em dias santos. Não, enfim, é uma coisa minha, é uma temência minha. Depois, não faço consultas a grávidas. Se eu tiver a certeza que a senhora que me está a consultar está grávida, não faço, porque eu entendo, quando estou a fazer uma consulta, estou a fazer uma permuta energética. E não quero que essa permuta energética possa de alguma forma afetar o feto. E também não dou notícia de mortes de filhos. Portanto, mortes de filhos não dou. Se eu tiver numa casa específica, porque a leitura de cartas tem um método. Claro. E o método diz-me que uma carta numa determinada posição está a influenciar uma determinada área da nossa vida. Portanto, eu sei muito bem qual é a casa dos filhos. Claro. Se eu tiver ali uma informação sobre a perda de um filho, eu não a dou. Porque acho que há coisas que a Maia fica com essa informação para si, depois como é que lida interiormente com... presumo que... Ricardo, eu tenho naturalmente na minha vida que me desligar das minhas consultas. Eu tenho um ciclo energético. Não faço consultas em doses excessivas, portanto tenho um número X de consultas para fazer, porque não quero abusar das minhas energias, porque quero preservar as minhas energias para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, e tenho as minhas formas de evasão, as minhas caminhadas. Olhe, por estranho que lhe pareça, as minhas festas, porque eu quando fazia festas era exatamente o oposto do grau de concentração que eu tenho que ter na minha vida como taróloga. Exatamente. Na minha vida, até que quem me vê em consulta diz que eu fico um bocadinho diferente. Não encarno nada. Fico diferente porque fico mais concentrada. Claro. E depois tenho que sair disso. E saio disso mudando radicalmente o meu comportamento. Ou saio de casa... da profissão, não é? Eu gosto muito de água. Ou mergulho na piscina, ou vou ao mar... olha, a última análise toma um duche, mas preciso de água. Por acaso também gosto muito do mar, verdade seja dita. Maia, que tipo de pessoas a procuram? De todos os estratos sociais ou há aqui alguma coisa em particular? Não, eu tenho muito um alvo AB, também um alvo C, eu diria. As classes... economicamente ou culturalmente menos posicionadas são as que me procuram menos, talvez também pelos meus canais de comunicação, porque eu comecei por escrever no Jornal O Público e depois tive muitos anos na SIC e nós sabemos qual é o alvo da SIC, portanto os meios para os quais eu comunico trazem-me um determinado tipo de cliente. Exato. Muitos homens, sobretudo homens que já tinham vivido no estrangeiro, foram os primeiros clientes que começaram. Diga? É curioso a parte de ser solicitada por muitos homens. Muitos empresários que já tinham experiências de consultas fora de Portugal e quando eu surjo começam a consultar também a mim. Portanto, tenho homens e mulheres numa percentagem quase equiparada. Tenho muitas pessoas que são quadros e que são profissionais liberais, tenho também trabalhadores dependentes, obviamente, com o Facebook é que se assiste um pouco a uma democratização, se quiser, das consultas, no sentido em que aí vou apanhar pessoas extraordinárias e para as quais eu tenho uma enorme admiração, que são os nossos imigrantes. Eu não teria a coragem deles nunca de sair daqui, nunca. Portanto, admiro estas pessoas com esta coragem de saírem de Portugal. De terem que lutar pela vida. Tenho via Facebook e desde a altura em que realmente o Facebook dispara, tenho também muitos clientes fora de Portugal. Muito bem. Já alguém reagiu menos bem a uma previsão menos boa sua? Não. Já reagiram menos bem em termos de criticarem o meu trabalho. Inclusivamente a ERC, a autoridade que regulamenta a comunicação, a entidade reguladora da comunicação, já teve de se pronunciar sobre as minhas consultas.
porque a uma dada altura, terá sido há 5 ou 6 anos, eu tive uma queixa de um telespectador que dizia que eu estava a fazer biópsias em direto. Ou seja, uma senhora que me liga para saber da saúde da filha e eu digo à senhora, olha, a sua filha tem que ir ao médico, obviamente porque eu não sou médica, mas eu acho que não é nada de grave. Claro. Portanto, acho que a senhora tem que ter calma porque não vejo aqui nada de grave, eventualmente nada de cancerígeno. Quando eu usei este termo, apesar de ter referido que não estava a consultar com médica e estava a indicar à senhora que a filha devia ir ao médico, esta minha tentativa de tranquilizar a senhora valeu-me uma queixa, que a ERC de facto não acolheu e, portanto, disse que eu podia continuar a fazer o meu consultório, que teria que ter esse cuidado de rigorosamente dizer que não estava a dar informações como médica, claro, não poderia fazer, mas não colheu. Agora, críticas de esgoto, tenho imensas. Bruxa, tens um nariz horrível, vai cortar as unhas, pá. Muito Crítica bem. de esgoto não falta. Falámos há um bocado de livros, Maia. É fã da leitura? Sou muito fã da leitura. Não tipo podia de deixar de ser, porque a leitura é a nossa cultura. Claro. Que tipo de leitura é que prefere? O que é que procura nos seus livros? Bem, a leitura, eu faço leituras transversais, como já expliquei ao Ricardo, porque assim a minha profissão me obriga, desde autoajuda, livros históricos, aquilo que um escritor português decidir escrever é a minha leitura. Aquela leitura obrigatória. Depois, nos meus tempos livres, o que eu gosto mesmo é de policiais, gosto de mistério, gosto de exercitar também a minha mente com os policiais. Gosto de autores portugueses e tenho um fraquinho muito grande e releio com alguma frequência Mário Zambojal. Foi assim uma pessoa que me cativou pela forma natural e próxima de escrita. Depois, não tenho assim para os meus tempos de lazer, tirando aquilo que vai saindo na atualidade, não tenho gostos para além dos policiais e de alguns escritores portugueses que me cativaram pela forma de escrita, que não foi o caso de Zé Saramago. Claro. Algum livro que a tenha marcado mais, em particular? Não, livros não tenho. Há um livro dentro da minha área de orientação pessoal que me marcou e que me acompanha. É um livro de Paulo Coelho que se chama Manual do Guerreiro da Luz. Sim, mas é um livrinho. Claro. Mas é um livrinho, não é um livro. Exato. Em filmes, sim. Em filmes eu tenho um filme que me marcou bastante, já numa idade dos 30 e tal, que foi o Les uns et les autres, do Jean-Claude Lelouch, e eu sou uma apaixonada pelo cinema francês e por tudo o que é francês. A Maia quase que está a adivinhar aqui o alinhamento das minhas perguntas. Pois, isso não sei. Isso não sei, mas livro, ter um livro que me marcasse, A Insustentável Leveza do Ser, acho que marcou toda a gente, aqui há uns anos, o Milano Kundera, mas o que me marca mais não é a leitura, porque eu não faço uma leitura, a minha leitura não é bem uma leitura de lazer, e portanto é mais os filmes, Está a ler alguma coisa atualmente ou nem por isso? Atualmente estou, sim senhor, estou a ler, estou a preparar coisas e o que estou a ler é um ensaio que ainda não está sequer publicado, por isso não lhe posso dizer sobre o que é, mas estou a ler um ensaio que penso que possa vir parar a público um pouco também com o meu prefácio. Vamos aguardar para ver. Portanto, não sei se estou a ler um ensaio, estou a fazer uma revisão de um livro. Bom, vamos ver. Mas vamos ver. De resto, estou a ler a vida do tempo do Dr. Paulo Malop, que tenho que entrevistar brevemente. Muito bem. Ontem tive no meu programa 2 escritores, com um livro também que li recentemente, muito interessante, chama-se Atos de Contrição. Foi da editora Guerra e Paz, escrito por Paula Nabais e André Fernandes. É um livro sobre os 7 pecados mortais, escrito a 2 mãos,
pela visão feminina e pela visão masculina, em contos eróticos. É magnífico. Muito bem. Maia, como é que tem vivido estes tempos de pandemia? Com capacidade de adaptação, com jogo de cintura. Ou seja, não me preocupando excessivamente e deixando as coisas acontecerem, tendo em cada dia a adaptação para ir gerindo as situações. O ano 2020 foi gerido pela carta 22 de Tarot Louco. O Louco é uma carta de instabilidade e de volte-faces, de desorganização também, e portanto nós sabemos que o que acontecia num dia podia não ser igual no dia a seguir, e portanto eu tive sempre um ano de adaptação, e este ano o ano é mais de luta do que de adaptação, porque a carta 11, a força que rege o ano, é uma carta de luta, e eu vou lutando todos os dias para ter harmonia, cumprir os meus objetivos, defender a minha saúde e a dos meus, claro. E fazer o meu trabalho o melhor possível, tendo esperança que poderemos, lá perto do final do ano, estar um pouco mais tranquilos. Claro. Mas até lá acho que vamos continuar a ter que lutar e a ter uma ferramenta que é muito difícil de usar, que se chama bom senso. Exatamente. Oh, Maia, a sua atividade exige, presumo eu, essencialmente a presença da pessoa, de quem a consulta. E estes tempos têm sido difíceis nesse aspecto. Tem feito... Não precisa, Ricardo, não precisa. A minha atividade de tarot precisa de fio condutor, ou seja, precisa de uma vibração energética. E a grande vibração energética, ao contrário do que as pessoas pensam, não está na presença, está na voz. Claro. Por isso, o que eu preciso para fazer consultas é de um fio condutor, ou seja, a vibração energética da pessoa, a voz. Posso ter imagem ou não, mas tem que ter a voz. Pois era isso que eu ia abordar. Continuo a fazer essas consultas, por exemplo, online? Todos os dias. Hoje, antes desta conversa consigo, fiz 3 consultas. Muito bem. Faço por telefone puro, faço por WhatsApp, vídeo ou voz, e faço por Skype, sim. Claro, as tecnologias também ao serviço, não é? Das variadíssimas profissões. Mas eu já fazia antes. Exatamente. Porque, repare, Ricardo, eu faço consultas para todo o mundo. Eu faço consultas para a Suíça, para o Canadá, para a África do Sul, para o Brasil, para a Angola, para a Holanda, para a Suíça. Onde houver um português, eu faço consulta. Claro. Portanto, tinha que me socorrer, de facto, das novas tecnologias, sim. Exatamente. Maia, estamos praticamente no final da nossa conversa. Isto já é um chavão, mas o tempo voa, não é? Quando a conversa é entretida. Para terminar, vou pedir-lhe um pouco o que tenho pedido também a todos os nossos convidados, que é deixar uma mensagem nestes tempos diferentes que estamos a viver atualmente. É verdade, tempos diferentes e tempos históricos. Temos que suportar a diferença, mas também um dia sabemos que fizemos parte de um processo histórico e diferente. E a mensagem que eu deixo é realmente aquilo que decorre da nossa conversa. Bom senso, ânimo, esperança, força positiva, encontrar formas de lidar com a pressão, porque sabemos que um dos problemas são as sequelas de saúde mental que esta pandemia está a deixar e, portanto, está na nossa mão tentarmos encontrar formas de evasão. A leitura é uma excelente forma, mas quem não gosta de ler deve fazer outras coisas, mas encontrar forma de canalizar e libertar as energias é a minha mensagem. E realmente ter esse tal bom senso, a cabeça em cima dos ombros, porque às vezes neste tempo dá-nos vontade de transgredir e realmente não podemos. E é isso, Ricardo. Muito bem, chegamos então ao fim de mais um Fora de Portas. Resta-me agradecer-lhe, Maia, pela sua disponibilidade para estar presente no programa desta semana. Com certeza. Muito obrigada, Ricardo, e um abraço também à doutora Juliana, ao João Pedro e a todos aqueles que nos proporcionaram estar aqui convosco e que mantêm vivo este projeto. E eu logo que possa, eu vou a Guimarães
Muito bem, fica desde já também o convite. E pronto, é assim o final também de mais um Fora de Portas, hoje com a Maia. Despeço-me, já sabe, é sempre às sextas, às 16.